que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma. Mas Ele colocou no meu coração para dizer para a juventude, para todos que estão aqui, para mim também. Eu estou voltando. Ele diz para a minha igreja que eu estou voltando. Não há mais tempo, eu estou voltando. Isso me deixou comovido. E essa noite eu quero passar para os irmãos essa palavra que Deus colocou no meu coração. Apocalipse capítulo 13, verso 10. Todos acharam? Amém. Diz a palavra do Senhor: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, e admiro sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glórias a Deus, talvez nesse lugar, adorando esse Deus maravilhoso. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está neste lugar, eu sinto a presença de Deus poderoso. É maravilhoso quando a gente vai na casa de Deus e sente a presença de Deus. Não importa quem é o pregador, quem vai louvar, é importante a presença dele. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui triste, amargurado, abatido. Deus tem uma palavra para o teu coração, para o meu coração. Você não vai sair daqui diferente, igual como você chegou. Não porque eu estou falando, porque eu não sou nada. Mas aquele que faz, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que faz milagres e maravilhas está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. E Ele quer falar comigo e contigo nessa noite. Através dessa palavra de Apocalipse. Aqui a palavra de Deus nos revela. Ele estava na ilha de Patmos. Mas antes de ele estar na ilha de Patmos, eles colocaram João no caldeirão de óleo quente. Eles tentaram matar João. Ele saiu ileso. Aí veio que eles não conseguiram matar João, eles lançaram na ilha de Patmos. Era uma prisão na qual ninguém escapava da ilha de Patmos. E colocaram João lá. Eu quero abrir um parênteses aqui para mim, para a tua vida. Talvez o inimigo está tentando te matar. Talvez o inimigo te afrontou. Talvez o inimigo está fazendo você tentar parar. Talvez o inimigo te colocou na prisão. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Ele não vai parar da tua vida. Ele não vai parar do teu ministério. Ele não vai parar da tua caminhada. Porque Jesus está contigo. Porque Deus está contigo. Muitas vezes o inimigo se levanta. Mas eu quero dizer para você nessa noite. Ele levanta, mas ele vai cair. Ele levanta para cair porque ele não é derrotado. Ele não tem poder sobre a minha vida nem a tua vida. Porque nós temos Jesus. No momento que nós aceitamos Jesus como Salvador, Ele transforma a nossa vida. Ele pega aquele que estava lá no puro, aquele que estava todo errado e transforma. Ei, aleluia. Ele transformou a minha vida. A maioria que estão aqui me conhece. Aqueles que não me conhecem, eu não vou contar o meu testemunho para não se prolongar. Mas eu vivia numa vida toda errada. O misericordioso Jesus foi lá e me arrancou. Para a honra e glória dele, não para exaltar o homem, mas para exaltar ele. Aquele que vive e reina para sempre. Aquele que está aqui nessa noite, aquele que te trouxe até aqui nessa noite. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui mesmo porque ele está morto. Eu não sou nada. Você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui para te dar uma palavra do teu coração. Jesus está voltando. Não há mais tempo de nós estarmos brincando. Porque Jesus está convocado, aleluia. Então João estava na ilha de Patmos e teve a revelação. E escreveu essas palavras. Eu quero me deter mais nesse versículo aqui. Guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. A palavra de Deus vai dizer, o Espírito Santo de Deus, em Provérbios capítulo 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede a saída da vida. Guarde o teu coração. No teu coração entra muitas coisas. Muitas vezes a gente vive do passado. Coisas do passado que a gente não resolveu. Aquela amargura, aquela tristeza. Aquele perdão talvez que nós temos que liberar. Verdade, Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, se você não liberar o perdão, se você não arrancar essas amarguras, você não vai para o céu. Desculpa eu falar essa palavra, mas é verdade, o Espírito Santo está dizendo nessa noite. Se você não perdoar, se você não aliviar o teu coração, oh Espírito Santo de Deus,
O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Eu sinto essa presença maravilhosa. Ele quer falar conosco nessa noite. Nós temos que guardar o nosso coração. Em Salmo 24 também a palavra vai dizer: quem subirá no monte do Senhor? Ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e coração puro. Para morar no céu não é de qualquer jeito. A palavra de Deus vai dizer que no reino do céu se ganha através de esforço. Temos que nos esforçar. Temos que estar preparados. A Bíblia vai dizer que no final dos tempos há tempos trabalhosos. E nós estamos vivendo o final já. É tempos trabalhosos. Está tudo acontecendo. Está tudo difícil para nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, talvez está difícil para você. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas dentro do mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, você tem Jesus. Imagina aqueles que não têm esse privilégio de ter esse Jesus maravilhoso, que morreu na cruz do Calvário para salvar os nossos pecados. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo Consolador, aquele que é amigo, Consolador, o Espírito Santo é aquele que caminha junto contigo. No momento que você não aguenta mais, ele te carrega. No momento que você pensa em desistir, o Espírito Santo de Deus chega no teu ouvido e diz assim: é só mais um pouco, caminha mais um pouco, só tem mais um passo, tem mais um passo que eu estou contigo. Eu te levanto, eu te sustento com a minha destra fiel. Esse é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele que nos anima, ele que nos fortalece. A palavra vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Quem fortalece a nossa vida? Jesus, o Espírito Santo. Sem ele nós não somos nada. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. No momento que nós entendemos que nós precisamos dele todo dia, temos que levantar de manhã e dizer: Espírito Santo, vai na frente. Espírito Santo, abençoa meus colegas de trabalho, meus colegas de colégio, para que eles não se levantem contra a nossa vida. Muitas vezes o inimigo usa o que está do lado. Muitas vezes até dentro da nossa casa, dos nossos familiares. No momento que você aceita Jesus e teu familiar não é, ele já começa a dizer: vai lá com aqueles crentes são meio doidos. Nós somos doidos por Jesus, nós somos doidos para ver a glória de Deus. Nós somos doidos mesmo, mas nós estamos doidos para morar no céu. Espírito Santo de Deus. Outra coisa que devemos guardar é o nosso pé. Eclesiastes 5 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais para ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazem mal. Aqui o Espírito Santo me revelou guardar os pés. É onde nós devemos cuidar, onde que nós vamos. Há lugar que nós não precisamos frequentar. Aí você vai me dizer: irmão Marcos, é proibido. Vou usar um exemplo meu. Eu gostava bastante de futebol. Quando eu me converti, eu fui no futebol. Mas fui lá e vi que não era aquilo não era mais para mim. E Paulo nos escreve ensinando e dizendo assim: ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Há lugar que nós não precisamos estar. O cristão verdadeiro não precisa frequentar certos lugares. Nós somos livres, nós temos livre arbítrio. Nós podemos entrar onde é que nós queremos. Mas nós temos que saber o lugar que faz bem para nós. O que não acrescenta nada para nós, nós não precisamos estar. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Louvado, exaltado o teu santo nome, Pai. Oh, Jesus. Outra coisa que eu quero falar para a igreja, para nós guardar, é a nossa fé. Oh, aleluia. E Hebreus capítulo 11 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê e crê que vai acontecer. Temos que ter fé. A parábola da fé, do grão de mostarda. Aleluia. Muitas pessoas dizem que o grão de mostarda é o grão mais forte, a semente mais forte que tem. Ela vai no fogo, não queima. Ela é pisoteada, não queima. E Jesus usou essa parábola: se você tiver fé, é um grão de mostarda. Tem outra passagem que diz: sem fé é difícil agradar a Deus. Temos que ter fé. Fé que nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Eu quero dar uma passadinha, uma questão de fé para acrescentar na fé dos irmãos. Quando eu comecei a minha caminhada, o pastor pediu para mim ser líder da juventude. Fiquei meio assim, eu fui para casa, fui no monte orar. Eu falei para Deus assim, eu dobrei meu joelho e fiz essa oração.
Deus, como é que eu vou ser líder da juventude se o meu filho não está na igreja? Se eu não consigo nem convencer o meu filho de estar na igreja, como é que eu vou convencer a juventude de estar na igreja? Mas Deus é poderoso. Meu filho foi para a igreja, cantou na juventude, canta hoje. Ele deu uma parada no meio do caminho, mas não voltou mais para aquela vida antiga. Ele só parou porque ele casou e não casou. Para não dizer a palavra certa, né? Mas ele casou, aí agora ele voltou para a honra e glória de Jesus. Cantando na igreja para a honra e glória de Jesus. Isso é fé. Nós temos que exercitar a nossa fé. Glórias a Deus. Deus é poderoso, aleluia. Louvado e exaltado por seu nome. E Jesus está neste lugar. Aleluia. Eu sinto a presença dele. Para falar em fé, o apóstolo Paulo, quando ele estava no final da vida, no final da carreira, ele escreveu assim: combati o bom combate, venci a carreira e guardei a minha fé. Ele sabia, ele estava se despedindo de Timóteo. Ele sabia que ele ia partir. Mas ele guardou a fé dele. Nós temos que guardar a nossa fé para um dia encontrar Deus, para encontrar Jesus lá no céu. Porque ele está voltando, meus amados irmãos. Oh, Espírito de Deus. E para nós falarmos que Jesus está voltando, nós vamos em Mateus, capítulo 24. Vai dizer que no final dos tempos vai ter sinais. Guerra, rumores de guerras, terremotos, fome, pestilência. É o que nós estamos vivendo. Só que a Bíblia vai dizer que ali é o princípio das dores, não é o final ainda. Oh, aleluia. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Nós vivemos terremoto na Venezuela, no Japão, guerra que não termina mais, essa guerra não termina mais. Isso é o final dos tempos, amados irmãos. Nós temos que se apegar com Deus, temos que se apegar a Jesus, porque Ele está voltando, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus é maravilhoso. Deus é poderoso. Ele quer fazer milagre nessa noite. Ele quer transformar vidas nesse lugar. Ele quer salvar, Ele quer libertar. Mas você tem que tomar uma decisão. Abrir teu coração. Entregar o teu caminho ao Senhor Jesus. O Salmo vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que no mais tudo Ele vai fazer. Ele quer fazer muitas vezes nas nossas vidas, mas nós não entregamos. Ou muitas vezes nós entregamos e não confiamos nesse Jesus. Nós achamos que Ele não vai fazer. Eu quero dizer para você nessa noite que Ele vai fazer sim na tua vida. Ele vai fazer a transformação. Talvez você está dizendo: mas o meu familiar não tem jeito. Tem jeito sim. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Jesus, Ele transformou água em vinho. Os irmãos sabem que teve discípulos que fizeram milagre. Mas a transformação é só Jesus. O único milagre da transformação na Bíblia é só Jesus que fez. Ele transformou água em vinho. Ele quer transformar vidas nessa noite. Ele quer transformar vidas, Ele quer libertar. Ele vai transformar, Ele vai agir. Aquele que estava indo para a esquerda vai começar a ir para a direita. Mas para isso nós temos que entregar, nós temos que buscar. Para isso nós temos que olhar para o nosso alvo, que é Jesus. Eu levo meus olhos para o monte de onde vem o socorro vem do céu, o socorro vem de Deus. Muitas pessoas estão preocupadas em olhar para o lado lá, para o pé. Não olhe, a palavra diz: não olhe para a esquerda nem para a direita, olhe para Jesus. Muitos vão perder a salvação porque não estão olhando para Jesus. Estão preocupados com tantas coisas e esqueceram de olhar para Jesus. Esqueceram aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar os nossos pecados. Estão correndo de um lado para o outro. Estão buscando salvação onde não tem salvação. Tem que buscar salvação onde tem salvação. E lembra, o irmão, o evangelista Júlio disse: temos que nos unir em oração. A oração que vai salvar, a oração que vai fazer a diferença nos últimos dias. Aquele que não tiver uma reserva de oração, aquele que não tiver uma vida com Jesus, não vai vencer. Porque nós não somos nada, nós somos fracos. Mas Jesus é forte.
E Ele quer fortalecer a tua vida nessa noite. Ele quer estar contigo nessa noite. Ele quer ir para a tua casa. O Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Davi era o segundo coração de Deus. Mas aí você vai me dizer, mas já, Davi era todo errado. Davi matou, adulterou, mas ele se arrependeu dos seus pecados. No Salmo 51:10 ele vai dizer assim: Jesus, cria em mim um coração novo, um coração reto. Cria. Ele não disse assim, Senhor, muda meu coração, ele disse cria. Isso quer dizer que ele tirou tudo aquilo de ruim e botou um coração reto, novo. Criar, em Gênesis vai dizer Deus criou. É o mesmo criar de Gênesis que está no Salmo. Oh, aleluia. Deus maravilhoso. Deus está nesse lugar. Deus quer falar conosco nessa noite. Cria em mim um coração puro e reto. E ele diz mais: não retire o teu Santo Espírito. Aleluia. Não retire esse Espírito Santo da nossa vida. Essa alegria. Muitas pessoas ali na rua eles perguntam, mas o que esses crentes têm? Eles não têm dificuldade, eles não têm boleto para pagar? Nós temos tudo isso. Mas nós temos o Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo que vivemos na nossa vida. Eles têm que ver ali fora o brilho do Espírito Santo. O profeta Malaquias escreveu assim, ó: vereis outra vez a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Eles têm que ver ali fora a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. E vereis todo dia a diferença. Todo dia nós temos que renovar. Todos os dias nós temos que estar buscando, orando. Porque o nosso inimigo, ele não respeita ninguém. Não respeita pastor, obreiro. Aleluia. E o nosso inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas tem uma boa notícia para você. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele está aqui nessa noite para dar vida em abundância. Vida alegre, nós temos que viver em alegria. Nós temos que viver em harmonia. O povo de Deus tem que viver em harmonia. Muitas pessoas estão preocupadas com placa de igreja. A placa não salva ninguém. Nós temos que viver em harmonia. Salmo vai dizer: quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Temos que nos unir para vencer o inimigo. Como nós vamos nos unir em oração, intercessão, vamos orar uns pelos outros. Você ora por mim, eu oro por você. E assim nós vamos indo, assim nós vamos achando, assim nós vamos alvejando o céu, assim nós vamos conseguir chegar ao céu. Um ajudando o outro. Se nós preocuparmos com nós mesmos, nós não vamos alcançar o alvo que é Jesus. Mas se eu e você um interceder pelo outro, nós todos vamos estar lá no céu. Nós todos vamos dar glória a Deus. Nós todos vamos entoar o hino da vitória. Porque Jesus é vencer ou vencer. Jesus não perdeu uma guerra. Ele não vai perder essa batalha. Ele não vai perder uma briga. Porque a Bíblia vai dizer que uma alma vale mais que todo mundo. Com o Espírito Santo de Deus. Deus maravilhoso, aleluia. A palavra de Deus também em Mateus 25 vai contar a parábola das 10 virgens. Tinha 10 virgens, que significa que as 10 estavam na igreja. Mas só 5 foram encontrar com o noivo, porque elas guardaram o óleo. As prudentes elas guardaram o óleo na vasilha, e as loucas não. Quando o noivo veio, elas queriam o óleo. Por isso que a palavra vai dizer: guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Guarde o que tu tem. Você não vai, a salvação é individual, você não vai poder emprestar. Talvez você tenha sobrando uma reserva com Deus. Talvez você orou, buscou, mas naquele dia o teu irmão, ou talvez o teu cônjuge não vai conseguir subir na tua carona. Por isso que cada um de nós temos que guardar o que nós temos, para que ninguém tome o nosso lugar, que ninguém tome a nossa coroa. Oh, Espírito Santo de Deus, Ele quer falar conosco nessa noite, aleluia. Ele está aqui nessa noite, glorioso Deus, Santo, Santo e poderoso Deus, aleluia. Glórias a Deus. Deus de poder e glória, aleluia.
podemos guardar é a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que temos que guardar a palavra para não pecar contra Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina. Temos que guardar a palavra. Porque muitas vezes falamos, depois que a palavra é lançada, ela não volta mais atrás. Por isso que eu e você temos que ser canal de bênção. Você tem que abençoar o teu filho. Tem que abençoar o teu colega de trabalho, o teu vizinho, até os teus inimigos. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelo nosso inimigo. Você tem que ser crente. Agora, hoje em dia não se ouve mais, mas antigamente a gente ouvia os mais velhos falar palavrões para os filhos. Aleluia. Eles estavam amaldiçoando os filhos e não sabiam. Você tem que seu filho incomodar, fazer alguma coisa errada, diz: ah, meu filho é uma bênção. Meu filho é um abençoado. Meu filho vai vencer. Oh, aleluia. E muitas mães, muitos pais não. Ah, esse guri aí não presta para nada. Esse aí não vai dar em nada. Não, vai dar sim. Tem que orar e dizer: meu filho vai ser uma bênção na casa do Senhor. Meu filho vai servir ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fale, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem um versículo também que diz, Atos 16, 31, diz assim, ó: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não é só para nós que estamos aqui, é para toda a nossa casa. Se você crê, toda a tua casa vai ser salva. Talvez você está pensando assim: mano, falar é fácil. Eu sei que não é fácil, as lutas são grandes, as dificuldades são grandes. A gente passa por dificuldades, passa por lutas. Eu já passei por lutas, eu já pensei em parar, já pensei em desistir. Mas o Espírito Santo estava ali. E tinha alguém intercedendo por mim, alguém orando por mim. Porque senão eu já tinha parado. Oh, Espírito Santo de Deus. Antigamente, antes de eu aceitar Jesus, eu tinha vergonha até de dizer bom dia para os meus vizinhos. Eu passava na rua. Antigamente tinha o bairro antigo lá, e aqui para cima era o morro. Nem vou dizer o nome que ele dizia. Aí eu passava pelas pessoas e eles diziam assim: mas o que ele acha que ele é? Só porque ele mora lá no morro, no macaco, lá ele acha que é alguma coisa. Mas não é, gente. Muitas vezes a gente tem vergonha. E a vergonha não vem de Deus. Não temos que ter vergonha de falar do amor de Cristo. Temos que evangelizar. Não é só na igreja que nós temos que pregar o evangelho, temos que pregar na rua. Eu sempre digo, o maior testemunho é ali na rua. Muitas vezes dentro da igreja é fácil vir aqui pegar um microfone, comprar um terno na promoção e pregar a palavra de Deus. Mas o nosso dia a dia ali na rua, a minha e a tua vida é um livro aberto. Talvez as pessoas não vão falar, mas elas estão te cuidando. Elas estão olhando o teu jeito de ser. Se você não for exemplo ali na rua, elas vão dizer assim: o que eu vou fazer naquela igreja? Se aqueles que estão lá na igreja estão pior que eu. Nós temos que ser, a palavra diz que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Por isso que eu torno a dizer, nós temos que fazer a diferença de fora. Nós somos menos, mas nós vamos fazer a diferença porque Jesus está conosco. O grandão da Galileia está conosco. Talvez você está dizendo assim: eu sou pequeno, mas o grandão está contigo. Talvez você está dizendo: eu não consigo. Consegue sim. Porque aquele que te fortalece está aqui nessa noite. Aquele que vai fazer um milagre na tua vida, aquilo que tu está buscando. Eu não conheço a tua vida, mas aquele que faz, conhece. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe o que tu está precisando, o que tu está buscando. Muitas vezes as nossas forças é difícil. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o Deus do impossível. O que é possível nós fizemos. Mas quando nós não conseguimos mais, Ele vai começar a agir. Quando nós não temos força, Ele vai começar a agir na nossa vida. Aí é com Ele. Porque a palavra vai dizer assim: a peleja não é mais pura, a peleja é minha, a peleja não é mais pura, a peleja é minha. Está lá, está aqui, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Espírito Santo está neste lugar. Vai para o mundo, vai para os campos. O que você vai encontrar essa noite, você vai
tempo, aleluia. Não porque eu estou falando, eu não posso te dar nada, mas aquele que pode está aqui. Aquele que pode fazer a diferença na tua vida está aqui nessa noite. Muitas vezes, nós vamos na igreja, passa uma semana, passa duas, e parece que nada acontece. Parece que o céu está de bronze. Mas Deus está trabalhando na tua vida. Se a gente olhar no livro de Daniel, Daniel orou por 21 dias. E parecia que não acontecia nada. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus ouviu Daniel no primeiro dia que ele estava orando. Só não acontecia porque o inimigo estava atrapalhando. O inimigo estava lutando contra ele. Mas a palavra de Deus diz que no primeiro dia da oração de Daniel, Deus já tinha escutado. O que eu quero dizer para você com isso? Deus está escutando as tuas orações. Deus está no controle de tudo. Talvez está difícil, talvez você pense, não vai acontecer sim. A Bíblia vai dizer assim que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. A tua vitória está chegando, o teu tempo está chegando. Aleluia! Boa Espírito Santo de Deus. O ser humano ele quer tudo para ontem. É do ser humano. Nós não queremos esperar. O dia a dia a nossa vida está tão agitada. É para lá, para cá, para lá e para cá, que a gente quer tudo para ontem. A gente às vezes não tem tempo para esperar. Muitas vezes as pessoas desistem à beira do caminho. Às vezes o milagre está ali para você alcançar e você desiste. Aí você vai ter que voltar lá para o fim da fila. Você estava ali para receber a tua bênção. Aí você desiste, dá um passo para trás, você vai ter que fazer toda aquela volta. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, não desista. Não desista daquela pessoa que você está orando. Não desista, não desista. Oh, Espírito Santo. Deus é maravilhoso. No Apocalipse capítulo 3, verso 20, vai dizer que Jesus está à porta. Jesus está voltando, Jesus está à porta. Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear contigo. O que Ele está dizendo com essa palavra? Você tem que abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, daí Ele vai entrar. Porque Ele não arromba a porta. Você tem que abrir a porta do teu coração, tem que abrir por dentro. É só você que pode. É só você que pode abrir essa porta para Jesus entrar. E muitas vezes Ele bate, você diz, Jesus não está me ouvindo. Será que é você que não está ouvindo? Talvez é você que não está escutando, Ele está batendo na tua porta. Ele está batendo na tua porta, Ele quer entrar. Nessa noite Ele está batendo na tua porta, Ele quer entrar no teu coração. Ele quer ir para a tua casa, para o teu lar. Dê espaço, leve Jesus para casa. Leve o Espírito Santo de Deus para a tua casa nessa noite. Que você vai ver a diferença na tua casa. Vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. A transformação que Ele vai fazer naquele lugar. Mas muitas vezes nós fechamos a porta. Muitas vezes Ele está batendo e nós pensamos, não é Deus. Muitas vezes nós achamos que não é Deus que está falando conosco. Nós temos que prestar atenção. O Espírito Santo, Ele habita, Ele quer o espaço só para Ele. Ele vem bem mansinho. Ele vem com um barulho de água, bem suave. E vai falando na tua vida. Ele quer falar contigo. Temos que tirar um tempo, um tete a tete com Deus. Dobrar os nossos joelhos e clamar pelo Espírito Santo, vem fazer morada no meu coração. Espírito Santo, habita no meu lar, no meu templo. Muitas vezes temos que dizer assim, Jesus, Espírito Santo, nós não somos dignos da tua presença, mas tenha misericórdia. A palavra diz, a tua graça me basta. Aleluia. A graça de Jesus basta para a nossa vida. Não precisamos de muita coisa, mas a graça dele é tudo para nós. Aleluia. E muitas pessoas às vezes ficam preocupadas com bens materiais, com coisas daqui e dali. Eu não quero dizer que bens materiais não é bom. Todo mundo sabe que o dinheiro faz diferença.
Mas a palavra nos ensina a não amontoar tesouro aqui na terra. Nós temos que guardar tesouro lá no céu, para onde que nós vamos morar. Nós estamos aqui de passagem, nós somos forasteiros, aleluia. O nosso lugar é lá no céu, a nossa mansão celestial. Uma irmã cantou, não viu a nova cidade, a nova Jerusalém. Não viu. E nós vamos ver também, se nós perseverarmos, se nós continuarmos cristãos, se nós continuarmos perseverantes na presença de Deus, nós vamos ver a cidade santa, nós vamos ver a nova Jerusalém. Em João 14 vai dizer, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Deus teria dito, vou preparar um lugar e voltarei para buscar vós. Oh, aleluia. Aqui é o próprio Jesus dizendo, ele foi preparar um lugar para nós. E ele prometeu que vai voltar. E ele está voltando, ele está à porta. Ele está chamando, ele está ali. Eu creio que ele não veio ainda porque tem muitos que têm que ser salvos. Mas uma hora dessa trombeta vai tocar, amados irmãos. E não há mais tempo para nós estar brincando. Nós não podemos brincar mais de crente. Tem muitas pessoas, muitos crentes que estão brincando de ser crente. Eles acham que é de qualquer jeito. Não é. Jesus está voltando. Isso aperta muito o meu coração. Tem dias para cá que eu estou com uma agonia no meu coração que Jesus está voltando. Aleluia. Eu disse para minha esposa, vou ter que falar para as pessoas, vou ter que sair. Se tiver que sair na rua e dizer que Jesus está voltando, vou ter que sair na rua. Tem que salvar os nossos familiares. Tem familiares que mostram que não são salvos, mas nós temos que salvar. Temos que tentar resgatar do inferno. Porque não há mais tempo. Jesus está ali para arrebatar a igreja. Oh, aleluia. Aleluia. É triste ter que falar que muitos não vão subir. Mas nós temos a obrigação, no ide de Jesus. Em Marcos 16:15 ele disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado vai ser salvo, mas quem não crer vai ser condenado. Ele não estava dizendo para os apóstolos, ele estava dizendo para a igreja, para cada um de nós fazer o ide. Não é só para o pastor, os obreiros fazer o ide. Cada um de nós temos que fazer o ide de Jesus. Ah, eu não sou pregador, eu não sou cantor. Convide para vir na igreja. Convide para vir para a juventude. Jovens, convide o colega para vir. Fala desse amor de Jesus, fala que Jesus transforma, que esse Jesus liberta. Não seja egoísta, que prender esse Jesus só para você. Reparta Jesus, diz, ó, Jesus tem uma bênção para a tua vida. Jesus quer fazer um milagre na tua vida. Jesus quer fazer uma transformação na tua vida. Traga esses jovens, traga esse povo para a igreja. Tem bastante igreja aqui encantado. Tem pessoas que a gente fala de Jesus. Ah, tal igreja eu não vou por causa do fulano. Ah, na outra lá eu não vou por causa do ciclano. Temos que parar com isso, temos que ir por causa de Jesus. Não foi o fulano, não foi o ciclano que morreu na cruz do Calvário, foi Jesus. Temos que ir para a igreja por causa de Jesus. Eu cheguei a uma conclusão que muitas vezes tem pessoas que vão para a igreja por medo do diabo, não por causa de Jesus. Eles têm medo, aí vão para a igreja. E por causa de Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário para salvar os nossos pecados, aquele que liberta, aquele que reina e vive para sempre, aquele que ressuscitou. Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, como ele havia dito. Ele vive e reina para sempre. E ele está aqui nessa noite. Jesus está aqui nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus está aqui nessa noite. A igreja se coloca de pé. Deus maravilhoso. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso.
eu creio que vai fazer muitos milagres aqui nesse lugar. Vai ter testemunho aqui, não porque eu estou falando, porque eu sinto a presença. Eu sinto que é um lugar de oração. Eu sinto que aqui a presença de Deus é real. Ele vai fazer milagres aqui, vai fazer transformação. Eu quero dizer uma coisa aqui. Esse lugar aqui vai ser pequeno. Jesus vai ter um lugar. Glórias a Deus. Eu queria fazer um convite. Se tem alguém entre nós aqui que não aceitou Jesus, quer passar aqui na frente e aceitar esse Jesus que liberta, esse Jesus que transforma, esse Jesus que faz milagres e maravilhas, passa aqui na frente. O irmão já está orando, abençoando a tua vida. Pode passar, irmãos. Precisa ter vergonha. Vale a pena aceitar esse Jesus maravilhoso. Vale a pena, porque ele transforma a vida. Talvez você está dizendo, não, ele não vai. Ele vai transformar sim. Ele transforma a tua vida. Glória ao Espírito Santo. Glória a Deus.